Prólogo do Céu nasceu com uma ambição gigante, ser a continuação oficial da saga Hades e iniciar uma nova fase para Cavaleiros do Zodíaco. A ideia era transformar o filme no começo de um novo arco canônico, expandindo o universo da série e estabelecendo uma conexão direta com os eventos do anime e do mangá. Mas bom, tudo deu errado. Primeiro vamos falar de grana. Esse filme teve um orçamento de aproximadamente 500 milhões de ienes. Para você ter uma noção, é cerca de 4,5 milhões de dólares naquela época. Um valor respeitado para um longa-metragem de animação japonesa no início dos anos 2000. A Toei Animation estava confiante de que Cavaleiros do Zodíaco ainda era uma mina de ouro e queria usar o Prólogo do Céu como uma aposta para renovar toda a franquia. O visual era lindíssimo, com um traço mais refinado do que a série clássica, uma paleta de cores bem trabalhada e uma iluminação diferenciada que dava um ar quase divino para as cenas. Além disso, a trilha sonora de Seiji Yokoyama teve o tom épico e solene que a maioria dos fãs adoravam. Então, tecnicamente falando, era um dos filmes mais bonitos da franquia até então. Mas beleza não faz um bom filme sozinho, né? E aí que o Prólogo do Céu começou a descer ladeira abaixo. O roteiro foi um desastre, a história parecia uma tentativa filosófica e poética que mais confundia do que explicava qualquer coisa. Bom, basicamente o enredo gira em torno do que acontece depois da luta contra Hades, com os Cavaleiros de Bronze pagando o preço por terem desafiado os deuses. O problema? O filme não explica nada direito. Seiya parece inválido, mas ninguém sabe exatamente o motivo, quer dizer, até sabe, né? O Shun, Shiryu, Yoga e o Ikki aparecem de um jeito meio perdidos na história e Athena, bom, Athena só tá lá existindo mesmo. Os anjos celestiais que aparecem como inimigos não têm carisma nenhum e as batalhas são lentas e sem muito impacto. No anime clássico a gente via lutas cheias de tensão, poderes exagerados e diálogos dramáticos que davam peso às batalhas, mas aqui tudo parece meio sem vida. E o resultado? O público ficou completamente confuso. E olha que isso é só o começo do problema, a rejeição do público foi brutal e até o Masami Kurumada, o criador da franquia, detestou o filme. Só que não foi uma rejeição aberta ou escandalosa, o que aconteceu aqui foi o seguinte: Kurumada já tinha um histórico de não gostar muito das adaptações feitas pela Toei Animation e sempre teve uma postura super protetora com o Cavaleiros do Zodíaco, essa é a verdade. E depois do lançamento do filme, ele nunca o reconheceu como parte oficial da cronologia da obra de CDZ. Além disso, ele deixou claro que não gostou da abordagem filosófica e da história lenta e confusa desse filme. Agora, ele não chegou a dar uma declaração pública dizendo, ah tá, o filme é horrível, ou algo do tipo, mas as ações deles falaram mais alto, né? Quando ele retornou com Cavaleiros do Zodíaco no mangá Next Dimension, que deveria ser uma continuação oficial da saga Hades, ele simplesmente ignorou os eventos do Prólogo do Céu. E também exigiu que a Toei não seguisse a ideia do filme em futuras produções, o que fez com que Prólogo do Céu fosse completamente descartado da cronologia da série. E por isso o Prólogo do Céu foi deixado de lado sem qualquer menção oficial em novas histórias, remakes ou materiais derivados da franquia de CDZ. Ou seja, Kurumada não gostou do filme e apagou da franquia, mano, mas sem declarações bombásticas, o que evitou muito falatório externo. O impacto da rejeição do público e o futuro da franquia. Se o Masami Kurumada ignorou o filme, o público também não ficou muito animado não. Mas é aí que vem a grande pergunta, mas o que será que deu errado? Bom, para começar, o Prólogo do Céu foi lançado em 2004 com a promessa de ser o início de uma nova saga para Cavaleiros do Zodíaco. Só que em vez de empolgar a galera, o filme deixou tudo muito mais confuso do que o Shiryu sem a armadura no meio da neve. A parada foi insana. O filme tentava dar um tom mais lento, reflexivo e filosófico para Cavaleiros do Zodíaco, algo que nunca foi uma pegada principal da série, né? Enquanto nós fãs estavam acostumados ali com batalhas épicas e diálogos dramáticos, Prólogo do Céu resolveu apostar em cenas mais contemplativas, pouca ação e um roteiro ali que mais parecia um enigma do que uma continuação. E sabe qual foi o grande problema? A galera queria luta, mano. A gente queria porradaria e não um filme de arte conceitual. Se tem uma coisa que a gente gosta, mano, que Cavaleiros do Zodíaco sempre teve, é a porradaria cinematográfica, mano. Poder pra tudo que é lado, né? Aquilo é maneiro, muita luta. Mas Prólogo do Céu resolveu andar completamente na contramão. As cenas são longas e arrastadas demais, os diálogos são cheios de filosofia, mas sem explicação concreta ali do que tá de fato acontecendo. E a luta final anticlimática e não tem um vilão de peso como Hades ou Poseidon, por exemplo. E assim, de fato a gente saiu do cinema meio que se perguntando, mas o que eu acabei de ver aqui? O que aconteceu depois do filme foi ainda pior. A Toei, que tinha um investido pesado na produção, esperava que Prólogo do Céu fosse um sucesso absoluto, abrindo caminho para uma nova era da franquia. Mas não foi bem isso que aconteceu, né? O filme teve um retorno de bilheteria abaixo do esperado, mesmo com toda a força do nome Cavaleiros do Zodíaco, e o público japonês também não curtiu, e fora do Japão a recepção foi bem morna. E sem a aprovação do Kurumada e sem um grande sucesso comercial, a Toei simplesmente abandonou o projeto e nunca mais falou sobre uma continuação. E depois desse fracasso, o Cavaleiros do Zodíaco ficou um tempo sem grandes novidades. O anime clássico não teve novas sagas, a ideia de continuar a história principal foi engavetada, e a Toei começou a investir em spin-offs derivados, como o CDZ Ômega, mas sem tentar continuar Prólogo do Céu. Ou seja, o filme não só falhou, como também enterrou qualquer chance de uma sequência direta da saga Hades lá no anime. Mas se tem
uma coisa que Prólogo do Céu fez direito foi a parte visual, né? Se o roteiro deixou o público confuso e a história não empolgou muito, pelo menos os olhos foram bem tratados. A animação do filme é simplesmente deslumbrante, com um nível de qualidade que até hoje é lembrado como um dos melhores da franquia. A Toei investiu pesado para entregar algo visualmente impressionante, e de fato conseguiu, né? Os traços estavam mais refinados e os cenários eram ricos em detalhes, e a fluidez das animações era algo que Cavaleiros do Zodíaco nunca tinha visto antes. O diretor de animação foi Shingo Araki, o mesmo responsável pelo design icônico da série clássica. Isso garantiu um visual bem respeitoso ao original, mas atualizado para os padrões modernos. Os efeitos de luz e sombra eram bem trabalhados, dando um tom quase que perfeito às cenas. A iluminação e a colorização faziam com que os cavaleiros parecessem ainda mais imponentes, o que foi muito bacana também. Cada armadura refletia a luz de maneira incrível, algo que a tecnologia dos anos 80 e 90 simplesmente não permitiam fazer do mesmo jeito. E as batalhas, apesar de poucas, tinham coreografias fluídas e golpes cinematográficos, o que deixava tudo muito dinâmico. Realmente foi bem legal. O problema? Faltaram lutas de verdade para mostrar todo esse potencial, né? Mas não, o filme preferiu focar em diálogos longos e momentos contemplativos. Então a qualidade da animação acabou sendo subaproveitada. Outro ponto bastante positivo foi a trilha sonora, que manteve o tom épico da franquia original. Mas no final das contas, uma animação impecável e uma trilha sonora marcante não foram suficientes para salvar o filme Prólogo do Céu. O roteiro confuso e o ritmo lento comprometeram a experiência do público e nem os belíssimos visuais conseguiram segurar a decepção dos fãs. Se Prólogo do Céu já não estava bem das pernas com o público, a coisa ficou ainda mais complicada com as várias polêmicas que surgiram ao redor do filme. Segundo entrevistas dadas pelo site Cineplayers, o Kurumada criticou publicamente o roteiro do longa, considerando ele fraco e inexpressivo, o que de fato é uma verdade, né? Bom, pelo menos eu concordo. Ele não gostou do roteiro, não curtiu as mudanças que a Toei tentou impor e principalmente odiou a abordagem lenta desse filme. Segundo ele, aquilo não era Cavaleiros do Zodíaco. E pra piorar, o próprio final do filme também não ajudou muito, né? Ele termina de uma forma aberta e inconclusiva, deixando mais perguntas do que respostas. E como isso tudo se conectava com o passado da franquia, né? E principalmente como ia se encaixar no futuro da saga. Bom, como já sabemos, a resposta foi: não encaixou em nada. E com isso chegamos à pergunta final: mas o que aconteceu depois? Houve alguma tentativa de continuação? Agora segura essa. Bom, se tem uma coisa que Cavaleiros do Zodíaco já provou ao longo dos anos é que a franquia é praticamente imortal. Mesmo com altos e baixos, adaptações ruins e ideias duvidosas, sempre tem algo novo surgindo. Depois de todo esse caos envolvendo a rejeição do público, as críticas e o próprio Masami Kurumada descontente, a Toei ainda tentou salvar o conceito de alguma forma. Inicialmente havia planos para que o filme tivesse uma continuação, expandindo a história dos deuses e talvez corrigindo os erros do primeiro filme, mas aí é que veio o golpe fatal. Kurumada simplesmente descartou tudo que foi apresentado e decidiu seguir outro caminho. Em vez de dar continuidade à trama do filme, ele lançou Next Dimension, o mangá que passou a ser a sequência oficial de Cavaleiros do Zodíaco e apagou qualquer ligação com o Prólogo do Céu. Ou seja, o próprio criador da franquia desconsiderou a existência do filme e seguiu como se nada tivesse acontecido. Isso foi equivalente a um retcon divino, porque os eventos da obra foram jogados no lixo e substituídos por uma nova versão da história. E para deixar a pá de cal bem cravada, em 2012, quando foi lançada a saga Saint Seiya Ômega, os roteiristas nem sequer mencionaram o Prólogo do Céu, mano. Por mais que tenha sido um fracasso comercial e rejeitado pelo próprio criador, o filme Prólogo do Céu ainda tem alguns pontos positivos que deixaram umas marcas bem cravadas na franquia. A animação é até hoje considerada uma das melhores da série e muitos gostariam de ver Cavaleiros do Zodíaco com aquela qualidade em novas produções. Algumas ideias da história, como os deuses do Olímpico e o conceito de um pós-saga Hades, foram aproveitadas de formas diferentes em Next Dimension, o que foi uma parada legal, né? Mas no final das contas, o filme foi um grande e se, que nunca teve conclusão, sendo abandonado pela própria Toei. Mas bom, o maior problema de Prólogo do Céu foi querer ser algo grandioso sem um plano claro para isso. Ele tinha grandes ideias, uma animação incrível e uma aposta ousada, mas tudo foi executado de uma forma confusa e sem uma visão definida, essa é a verdade. E se tem uma coisa que aprendemos com a história desse filme é que nem sempre um visual bonito salva um roteiro ruim. Cavaleiros do Zodíaco é uma franquia que vive do carisma dos seus personagens e da paixão dos fãs, mas quando você tira esses elementos ou entrega uma história bagunçada, o público de fato não perdoa. Mas agora com você, mano, deixa aqui embaixo, você gostou do filme Prólogo do Céu? Gostaria de ver uma continuação? Comenta aqui embaixo. Mas bom, se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo que sai toda semana, beleza? No mais é isso, obrigado pela sua audiência, tamo junto, tchau!